já começa a chamar no rato do Miores, que acomete militares, assustou o André. Hipertrofia é uma adaptação. As células aumentam, é um estresse para essa célula e pode gerar danos. Tem doenças relacionadas a processos hipertróficos, né, de forma patológica. Qual seria o oposto de uma hipertrofia? Atrofia. Esse termo até existe, tá? Hipotrofia, mas usa o termo atrofia, tá? Atrofia. Quer dizer que a célula é desse tamanho e a célula está assim. Diminuiu. Diminui de tamanho, volume, né? Outra adaptação. Displasia. Displasia. O que acontece no processo de displasia? Alteração na morfologia. Alteração na morfologia da célula. Alteração no formato da célula, né? Ela tinha um núcleo redondinho, agora o núcleo está gigante. A célula é redonda, agora ela está toda reboide, né? E isso é uma célula displásica. Uma displasia e uma hiperplasia indica que provavelmente aquele tecido ali, ó, está indo para um caminho de caminho. Câncer. Que a gente chama isso de Neoplasia. Aquela má formação ali de displasia das células, daqui a pouco está indicando que provavelmente vai surgir uma neoplasia no câncer, não comum. O que é hiperplasia? Aumento da quantidade. Aumento da quantidade das células. Era para ter 30 células ali, agora tem 100. Opa, aumentou muito a quantidade de células, correto? A quantidade, é diferente do tamanho. Né? Só aumentou a quantidade, hiperplasia. Aumentou o tamanho, hipertrofia. Trofia, tamanho. Plasia, quantidade. Eu tô com a minha cabeça embaralhada, tipo assim, vazio, porque meu tudo já Trofia é sempre tamanho, plasia é quantidade. Plasia, quantidade, trofia, tamanho. E aí, hiper. Aí é só você diferenciar. Tudo que termina com hemia é sangue, não é? Tudo que termina com hemia é sangue. Então, hiperplasia, aumento da quantidade, qual seria o oposto? Hipoplasia. Né? Diminuiu a quantidade de células. Qual a diferença de uma hipoxemia para uma hipóxia? Hipoxemia é oxigênio no sangue. Das células. Hipóxia nos tecidos. Hipóxia seria dentro dos tecidos, né? Posso dizer que algum tecido está em hipóxia. Existe os pilodáctilos, né? As extremidades dos dedos estão em hipóxia. Né? Porque como é que eu reconheci essa hipóxia? Porque começa a ficar Roxo azulado. Começa a ficar roxo azulado, sendo que vocês são técnicos de enfermagem e aí vocês vão chamar isso de cianótico. Extremidades cianóticas. Tá? A extremidade está cianótica, coloca que o tecido está em hipóxia. É a mesma coisa que hipoxemia? Não. Esse paciente que ele está com as extremidades cianóticas, né, ele pode estar com uma saturação de oxigênio de 98%. Está saturando super bem. Né? Mas as extremidades dos dedos dele estão em hipóxia. Agora, se ele está saturando 70, 75, ele está em hipoxemia, está com baixa oxigenação do sangue. Por mais que 70 pareça um número alto, né? O valor de referência é de 95 a 100. Então, você já está saturando 90, já na hipoxemia. Está com baixa oxigenação do sangue. Tá? E se tiver tipo 94, é um indicativo que alguma coisa pode estar acontecendo. Provavelmente essa pessoa não vai nem ter sintomas, né? Mas alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, isso aconteceu muito durante a Covid. Dessa pessoa passar por um exame físico pela enfermagem, essa pessoa está nitidamente bem. Nem achava, nem desconfiava que estava com Covid, mas quando foi ver estava saturando 90, 92. Opa, uma coisa esquisita. 90, 92 é preocupante. E aí começou a saturamento de isso, essa pessoa já começa com uma cirurgia respiratória, ela está com dificuldade de respirar. Tá? Na verdade não é uma dificuldade de respirar, né? Ela vai tentar suprir aquela falta de oxigênio, ou seja, ela vai tentar captar mais oxigênio. Ela vai começar a ficar naquela hiperventilação, tentando captar mais oxigênio. E durante a Covid, esses pacientes eram horrorosos. Alguém viu isso? Quando eu peguei Covid, eu
assim, mas toda vez que eu levantava da cama, tipo, eu deitava, tava normal, aí eu levantava e começava a ficar meio assim, aí eu, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu fui lá no negócio, eles fizeram o teste, aí eu deu positivo pra variante do Covid, não foi nem o Covid, foi a variante lá. Primeiro Aí eles caso do botaram, colocaram o negócio lá no meu dedo, aí tava assim, tava mais ou menos. Mas eu só ficava com falta de ar quando ficava em pé, quando eu deitava no Uma vez de céu, eu tô aprendendo. aí deitar só pra deitar. O paciente ele está com dificuldade de respirar em alguma posição. Vamos lá, continuando. Qual a diferença aí de regeneração para cicatrização? É quando as células se multiplicam. As células do vizinho se multiplicam, aquele tecido se regenerou, você não nem consegue entender a diferença, saber que um dia teve uma lesão ali, correto? Agora, e no processo de cicatrização? Tecido conjuntivo, Aquele tecido de origem agora tem um tecido conjuntivo cicatricial. É diferente. Vai se formar uma cicatriz ali. Correto? Degeneração. Que parece que é uma palavra que está degenerando. Não. Lesões de caráter reversível. Acúmulo de substância no interior das células. Que substância pode ser essa? Água, proteína, músculo, gordura, né? Então tudo isso é degeneração, correto? Se a necrose tem 4 mecanismos que induzem a necrose, a apoptose funciona como? Morte programada da célula. Morte programada da célula. Essa pergunta também está questionada na prova oral. Se eu perguntar assim, Larissa, qual é o nome do tipo de morte celular que é programada? Apoptose. A apoptose, ela é patológica? Não. Ela é fisiológica. Acontece o tempo todo. Existiu um erro celular na sua célula, essa célula vai perceber aquele erro e ela vai se programar para se autodestruir. Isso é bom? É. Excelente. Né? Isso evita que a gente tenha células não básicas, por exemplo. Células cancerígenas. Né? A célula se dividiu errado, ela falou, opa, tá errado aqui. Autodestruição. O problema é quando existir checkpoints, né? A guarda municipal tira férias, a guarda municipal da célula tira férias e ela deixa passar e aquilo ali começa a se replicar. Aí virou uma neoplasia. Tá? Hoje tem muito mais outras informações. Ai, que isso, Ian? Já tá muito. Eu tô até. Vamos lá, gente. Sangue. A gente vai ver hoje processo inflamatório. Como é que funciona o processo de inflamação? E como que funciona o processo hemodinâmico, tá? Na circulação do sangue e possíveis patologias que estão relacionadas a isso. Para isso, a gente precisa entender o que tem no sangue. Eu coloquei ali, mas tirei. Agora o campo me deu essas possibilidades. O que tem no sangue? Glóbulos vermelhos, água, glóbulos brancos. Glóbulos brancos. Na escola a gente aprende glóbulos brancos, mas aqui é muito interessante vocês substituírem esse termo por leucócitos. E aí esses leucócitos são quem? Células de defesa. Existem vários tipos de leucócitos. Quando a gente pega lá o hemograma, vai estar uma lista deles. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito. Tem uma lista dessas células, todas elas são leucócitos. Tá? Todas são células de defesa. Cada uma está atuando de um jeito diferente. É o objetivo da nossa aula entender os leucócitos hoje? Os tipos deles? Não é. Tá? Seria muito interessante que vocês soubessem, mas a gente não tem esse tempo hábil. Infelizmente. Mas os leucócitos são células de defesa. Tá? Então, começou o processo alérgico, entra um tipo de célula de defesa para atuar. Entrou uma bactéria aqui, entra um tipo de célula de defesa. Entrou um vírus, outro tipo de célula de defesa.
Por isso que são vários leucócitos diferentes. Mas a gente chama todos eles de leucócitos, tá? E lá na escola a gente aprendeu glóbulos brancos. Né? Se tem glóbulos brancos, também tem glóbulos Vermelhos. vermelhos. Também Hemácias. conhecido como Hemácias. hemácias, né? Existe até um outro termo, mas esse eu não vou cobrar de vocês não, tá? É coisa mais no laboratório. Eritrócitos. Tem os leucócitos e tem os eritrócitos. São células vermelhas do sangue, tá? Os leucócitos estavam relacionados à defesa, correto? Não acabei de falar isso? Sim. E os eritrócitos, as hemácias, o que elas fazem? Transporte de oxigênio. Então as hemácias são responsáveis por transportar oxigênio. Se eu tenho muitas hemácias, se esse paciente começa a perder algumas hemácias, seja por uma hemorragia, ou seja por um processo anêmico, ele vai ter que problema? O transportar oxigênio, né? Alguns tecidos vão começar a se sentir comprometidos com o transporte de oxigênio. Por que uma pessoa com anemia, qual o sintoma de uma pessoa anêmica? Fica pálida, amarela. Ela fica pálida, mais Cansada. fraca, cansada. Por que ela está fraca e cansada? As células não estão conseguindo produzir ATP, não estão conseguindo produzir energia. A célula pode ficar sem produzir ATP? Não. Senão começa a intermicrobizar. Né? Mas, nesse caso da anemia, não vai necrosar assim? Não, porque a hipóxia é uma adaptação. Então, essa célula vai aguentar aquele estresse. Correto? Mas voltando. Então, leucócitos, células de defesa, eritrócitos, hemácias, transporte de oxigênio. Só tem esses dois no sangue? Não. Está faltando um elemento importante. Tem sais minerais também. Tem água que no sangue que está sendo representado pelo plasma. que está no sangue também? Linfócito. Mas o quê? Linfócitos é uma substância do sangue? Linfócito é um tipo de leucócito. E aí? Tá faltando uma coisa que vocês conhecem. Que é... DNA. Tem a ver com isso aqui, ó. DNA. Não. Tem a ver com isso aqui. Eu me cortei. Tá sangrando. E aí eu rompi um vaso. Vai ficar sangrando pro resto da vida? Não. Alguma Vai coagular. coisa está fazendo coagular aquilo ali, correto? Como um coágulo, tampou aquela lesão. Quem faz isso? Plaquetas. As plaquetas participam do processo de coagulação. Então, praticamente são 3 componentes. Hemácias fazem o quê? Transporte de oxigênio. Essa galera toda aqui, ó, são os glóbulos brancos. Células de defesa, os leucócitos, células de defesa. E as plaquetas não são células, tá, gente? Elas são fragmentos de célula. As plaquetas participam do processo de coagulação. Então são esses 3. Hemácia, transporte de oxigênio, leucócitos, células de defesa e plaqueta participa do processo de coagulação. Deu para entender isso? Hemácia, transporte de oxigênio. Só vou explicar para vocês rapidamente, não precisa anotar isso, porque eu não vou cobrar de vocês a informação a mais, só para vocês entenderem como é que os leucócitos estão atuando. Lembra que eu falei que cada tipo de leucócito está atuando de uma forma diferente? Monócito está muito relacionado ao processo inflamatório. Tá? Processo inflamatório. Então a pessoa começou o processo inflamatório, ela começa a medula óssea começa a produzir muitos monócitos para tentar resolver aquele problema. Eosinófilo é uma célula que eu me amarro, tá? Ela quase não está presente no nosso sangue, mas ela existe. Ela, é normal pegar um hemograma e o seu hemograma ela tá lá assim, ó, 0%. Não foi achado nenhum eosinófilo, mas tá lá. Tem, tá? É porque ela combate os eunucos, os vermes. A gente tem célula para combater os vermes, olha que beleza. Células de defesa. Linfócito
está relacionada à resposta adaptativa da célula. A gente não precisa produzir anticorpos. A gente toma vacina, a gente não produz anticorpos. Quem produz anticorpos é o linfócito. Atua principalmente contra infecções virais. Tá? Neutrófilo é uma célula fagocítica. A fagocita destrói. Atua principalmente contra bactérias. E basófilo está muito relacionado ao processo, pode ser inflamatório também, mas o processo alérgico. Tá? O processo de alergia. Então está vendo que cada tipo de leucócito está atuando de uma forma diferente? É isso que o médico faz quando ele pega o hemograma. Ele sabe a quantidade de células que está no estado normal e quando tem uma que está sendo produzida demais, ele fala, opa, isso aqui é uma infecção, por isso que ele fala, virose. Ou ele fala, isso aqui pode ser uma infecção bacteriana, isso aqui é uma alergia, né? Porque uma célula que era para estar naquela quantidade ali está sendo produzida muito mais. Então, se ela está sendo produzida em excesso, é porque algum processo patológico está acontecendo. Tá? Foi isso. Ó, que eles, tá? Cada célula dessa. Aí o objetivo nosso no laboratório é pegar o seu sangue, a gente faz pegar o seu sangue, olhar no microscópio e ver como é que essas células estão se comportando. Não é para ter o final nenhum, né? Ou 1 ou 2 perdidos no máximo. E aí está dando 20. Opa, essa pessoa está com um parasita, ela está com verme. Tá? Enfim. Existem vários outros subtipos. Tá? Não precisem se preocupar com isso. Imagina, se eu começar essa prova oral, qual é o papel do neutrófilo? Qual é o papel do basófilo? Qual é o papel do macrófago? Eu ia matar vocês. Aí vocês iam me matar. Isso aí é Análise que vocês precisam saber disso também. Vai fazer sentido daqui a pouco o porquê que eu estou falando dessas células, tá? Inflamação, gente. Processo inflamatório é uma reação dos tecidos vasculares a um agente agressor caracterizado pela saída de líquidos e de células do sangue para o intestino. Lembra o que é intestino? A gente já falou umas 3, 4 vezes nesse texto. O teu tecido tem várias células do tecido. Entre essas células não tem líquido, é o líquido intersticial. Aquilo ali é o intestino. Tá? O que tem em comum nessas 3 palavras ali? O it. Bursite, tendinite, otite, bronquite, labirintite, gastrite, labirintite, meningite, coletite. E aí? Tudo está terminando com it. Colite. E aí, se tudo que termina com it é a informação que você está sabendo hoje, você vai levar pro resto da sua vida na enfermagem. Tudo que termina com it significa o quê? Inflamação. Inflamação. E aí é o que vem antes. É a porção anatômica, a região que está sendo inflamada e o it está sinalizando para você que é um processo inflamatório, né? Então, por exemplo, uma meningite é uma inflamação na meninge. Uma gastrite, inflamação no estômago, né? Uma rinite, uma inflamação no nariz, enfim, por aí vai, tá? Foi essa questão da nomenclatura? Tá? E sobre a questão do... Vocês devem ter ouvido falar sobre meningite lá em microbiologia, correto? Uhum. Sendo que meningite é um processo inflamatório. Quem causa meningite? Qual pode ser a causa? Pode ser uma bactéria, que é o estado mais grave da meningite, mas existe meningite viral, existe meningite causada por protozoário, por eumínio, por fungo. Então existem várias causas que podem levar a essa inflamação. Tá? Sendo a mais problemática quem? A bacteriana. Muito difícil de ser tratada. Tá? E se for na primeira infância, se for um RN, meningite, então é bem problemático, porque provavelmente vai ter sequelas. Ficar cego, surdo, paraplégico, por aí vai. Esse texto aqui é importante. A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo no dano tecidual local ou uma infecção.
A resposta imunológica faz parte da resposta imune inata, que é a nossa primeira resposta de defesa, e por isso não é uma resposta específica, ou seja, não está tendo produção de anticorpos. Porque o nosso sistema imune funciona dessa forma. Chegou um invasor aqui, ele começa a atacar. Resposta imune inata. Nada específico. Eu não quero saber quem é esse cara, eu só sei que ele não é daqui. E eu vou atacar ele. Se ele continuar aqui, entra outras células. Sistema imune adaptativo com uma resposta específica. Que é o quê? Tentar descobrir quem é esse cara para começar a produzir anticorpos. Então o processo inflamatório só atua aqui, ó, nesse primeiro momento. Correto? Com essa resposta inespecífica. Resposta imunidade. O processo inflamatório envolve várias células do sistema imune, mediadores moleculares e vasos sanguíneos. Embora a inflamação apresente causas extremamente variadas, os mecanismos inflamatórios são muito comuns e são os mesmos praticamente. Tá? Os agentes inflamatórios agem sobre os tecidos e induzem a liberação de mediadores que, ao agirem nos receptores existentes nas células de microcirculações e os leucócitos, ocasionando aumento da permeabilidade vascular, vou explicar sobre isso, tá, gente? E exudação do plasma e de células sanguíneas para o interstício. Quando encerra, o agente inflamatório reduz a liberação de mediadores, a microcirculação recupera o estado hemodinâmico original e o líquido e as células exudatas voltam para a circulação sanguínea, geralmente para os vasos linfáticos. Caso ocorra necrose, o tecido destruído é fagocitado e posteriormente surgem fenômenos de cicatrização e regeneração. Basicamente, aqui ele está falando o quê? O processo inflamatório é um processo que acontece naturalmente no nosso corpo. Está envolvendo muitos vasos sanguíneos e aquelas células que eu acabei de apresentar, principalmente as células de defesa. Tá? E aí, deixa eu explicar melhor isso. Nesse slide anterior, ele falava assim: o processo inflamatório ele pode ser ocasionado por diversas coisas. Tá? Mas uma delas, isso aqui é uma farpa que entrou numa pele, tá vendo? É uma farpa que furou uma pele. Vamos dizer que seja aquele guarda-roupa velho e você esbarrou. Né? Aquela cama antiga que está cheia de farpa, você esbarrou. Entrou uma farpa na pele. Aquela farpa, aquela madeira que entrou, ela está estéril? Não. Se aquela mesa que eu acabei de passar o álcool ali tem bactérias, tu acha que aquela farpa não tem bactérias? Tem bactérias, tem muitas, né? E aí, tá vendo esses pontinhos amarelos que parecem os títulos aqui? Né? Esses pontinhos amarelos estão sendo representados pelas bactérias, são as bactérias. Então, elas estão entrando no tecido, correto? Tá vendo que aqui tem um vaso sanguíneo? E olha o que está acontecendo. Essa célula está se espremendo toda, uma célula de defesa, um leucócito, está se espremendo todo para sair do vaso para vir atacar essas bactérias. Correto? Entendeu essa dinâmica? Entendendo só isso? Aqui tem um vaso sanguíneo e os leucócitos estão saindo do vaso sanguíneo para ir lá atacar as bactérias. Deu para entender isso? Todos entenderam? Fácil, né? E entender isso aqui é só dá para entender todo o restante do processo inflamatório. Por quê? Você pensa que o vaso sanguíneo ele é quase que um cano, né? Mas é um cano de conjunto de células, é uma célula de um lado da outra. Então, por isso que o leucócito consegue passar aqui, se espremer todo, consegue passar aqui e ir para o tecido. Ele sai do vaso sanguíneo e vai para o tecido, correto? Pensa que lá fora é o tecido e aqui é o vaso. Nós somos as células de defesa. Está dentro, tem uma bactéria aqui fora. Eu olhei para uma bactéria fora e aí, por mais que eu vá espremer, ó, estou me espremendo todo para passar aqui, correto? Vai sair só leucócito? O que vai estar extravasando aqui? Plasma, sangue. Então você não acha que, por mais que as células de defesa indo para lá, para o tecido, vai estar extravasando sangue também para essa região. Vai começar a ter um acúmulo de sangue aqui. Tá? E aí,
Eu vou perguntar, vou ensinar para vocês uma coisa que é para vocês levarem literalmente para a vida, porque não me faça passar vergonha lá na frente não, tá? Porque outros professores, muitos outros professores vão perguntar a mesma coisa. Quais são os principais sinais e sintomas do processo inflamatório? Vocês já viram isso? A Ana Paula passou. A Ana Paula na biologia. Tá. Deixa eu só passar aqui direto. É isso aqui. E aí que bom, né? Que a Ana Paula ensinou e vocês lembraram. Tá? E aí vocês estão vendo aqui hoje de novo e nunca mais vão esquecer. Os 4 principais, esse é o motivo de questão de concurso, tá? 4 principais sinais e sintomas do processo inflamatório: calor, rubor, dor e edema. Os 4. O 5º seria o quê? A perda de função, né? Quando aquele processo inflamatório está muito grave, aquele tecido ali ele já não funciona, está funcionando como ele deveria funcionar. Tá? Isso é a perda de função. Calma. Só deu uma acelerada. E aí, o meu papel aqui é explicar para vocês por que está tendo calor, por que está tendo rubor, por que está tendo dor e por que está tendo edema. Tá? Ó, entrou a fábrica com as bactérias, correto? É um mecanismo fisiológico normal que começa a ocorrer um processo chamado vasodilatação. Olha o nome, vasodilatação. O que está acontecendo? O vaso está dilatando. Esses vasos aqui eles vão começar a dilatar, correto? Vai começar a dilatar, essas células de defesa elas vão se espremer todas para ir para o tecido. O nome é um nome esquisito, tá? Esse nome desse processo de se espremer para o tecido se chama diapedese. Essa célula está se espremendo toda para sair daqui e ir para o tecido, ela está fazendo diapedese. Tá? Se espremeu toda para o tecido. E aí, eu falei para vocês, vocês entenderam que além da célula estar no tecido, não está extravasando sangue? O sangue é que cor? Vermelho. Veio sangue para cá, para o tecido. Um dos sinais e sintomas da inflamação é o quê? Rubor. Rubor significa vermelhidão. Faz sentido o motivo daquilo ali estar vermelho? Faz, porque tem sangue naquela região. Muito sangue chegando ali. Correto? O sangue é frio? Não. O sangue é quente. Por isso que a gente encosta, a gente vai sentir aquela inflamação, você vai sentir aquela região quente. Por isso, o outro sintoma, calor. Então, rubor e calor já fez sentido, correto? Falta quem? Edema. Edema e dor, né? Falta esses dois. Edema é a mesma coisa que inchaço. Vocês na enfermagem são proibidos de falar inchaço. É edema. Paciente demasiado, extremidade demasiada, membro superior demasiado, edema, inchaço, né? E por que no processo inflamatório fica inchado? O sangue é líquido, né, gente? Não está acumulando sangue aqui? Isso aqui não vai ficar inchado? Então, por que está saindo muito sangue? É o motivo do edema. E aí está faltando o quarto aí que a galera esquece, né? Dor. A dor. Por que a dor? Fica vermelho porque tem sangue, muito sangue chegando ali. O sangue é vermelho. Fica quente porque tem muito sangue chegando ali, o sangue é quente. Tem edema porque tem muito sangue indo para aquele tecido e demaciando ele, correto? Agora a dor é porque aqui nesse tecido está cheio de extremidades nervosas. Está cheio de extremidades nervosas. E aí, aquele líquido está fazendo isso aqui com as extremidades nervosas. Ó. O edema está pressionando aquelas extremidades nervosas, gerando dor. Por isso que tem esses 4 sintomas. Sinais e sintomas, né? Dor, calor, rubor e edema. Foi?
Durante a prova oral, eu posso perguntar quais são os 4 sinais, eu posso perguntar, me dá algum sinal. Tá? Foi. Ou eu posso fazer o inverso. Dor, calor, edema e rubor. Estou falando sobre Inflamação. processo inflamatório. Só essa resposta. Todas as perguntas da prova oral são perguntas extremamente objetivas. Tá? Nenhuma vai ser uma resposta que você narrar. Explica pra mim o que está acontecendo no processo patológico. Não vai ser essa pergunta. No processo inflamatório. Não vai ser essa pergunta. São perguntas diretas de respostas diretas. Tá? Deu para entender o que está acontecendo no processo inflamatório? Lembra que eu falei que existe uma célula que ela fagocita? Sim. Os fagócitos, neutrófilo, por exemplo, que está Abraça, atuando principalmente contra as bactérias. Que é o que está acontecendo aqui. Ela foi lá e fagocitou aquela bactéria e depois que ela está aqui dentro, ela começa a jogar enzimas em cima dessa bactéria para destruir essa bactéria. Lindo, né? Lindo. Por que a gente fica com uma infecção bacteriana, então, por muito tempo? Por que as infecções bacterianas são problemáticas? Se a gente tem essas células maravilhosas que fazem isso. Porque não tem suficiente. Por exemplo, a fabíola. Lembrei? O problema é com você, tá vendo? Você não gosta de mim, professor. Né? Fabíola é uma bactéria. Eu sou uma macrófago, sou uma célula dessa, tá? Um leucócito desse. Chega aqui, eita, uma bactéria. Entendi que você é uma bactéria, fagocitei. É tão prático assim? Não, ela vai Por demorar? quê? Eu tenho uma coisa chamada olho, né? Eu vi aqui a fabíola, entendi que ela é uma bactéria. Se ela tem olho? Não. E Ela aí, não sabe a quantidade de bactérias que tem. ela não sabe nem onde essa bactéria está. Ela Entendeu? pode abraçar outra coisa achando que é bactéria? Então, aí como é que ela sabe que existe a presença de uma bactéria ali? Essas bactérias começam a liberar, tá vendo esses pontinhos vermelhos? A gente chama disso de quimiotoxinas. Ela tem um químico nela como se fosse um cheiro. Né? Eu já fiz essas experiências que nos alunos de análises clínicas, não tem como fazer com vocês por causa do tempo, né? Mas como eles precisam saber bem dessas células, eles dá para fazer isso com eles. E eu vedar uma coisa, né? A gente usar um perfume forte nas bactérias, que são os outros alunos, todo mundo em silêncio tentando fugir, porque a bactéria não faz isso, tá? A bactéria foge, assim como a bactéria libera um químico que atrai o leucócito também tem químicos que a bactéria consegue perceber, ó, que ele meteu o pé. Ela foge. E aí os alunos podiam fugir também. Mas como é que ele sabia, como é que o macrófago sabia que tinha bactérias ali? Por causa do odor, do cheiro. Então ele ia atrás das bactérias assim, que andavam. É exatamente isso que acontece com o macrófago. Sendo que às vezes assim, ó, a infecção bacteriana, a bactéria se divide como, gente? Relação sexuada, bactéria macho e fêmea, falar que o produz várias bactérias. Não. Assexuada é uma bactéria, produz 4, 16, 32 e vai embora. E aí vocês vão ver no próximo vídeo ali que o macrófago, essa célula aí, tadinho dele. Ele fica assim, tem uma bactéria ali. Quando você tem 5 bactérias de volta de São Paulo, falando assim, não me pega, desse jeito. Entendeu? E ele tá lá, todo lerdão tentando pegar uma bactéria. Então, assim, por isso que nesse caso, às vezes essas células não são suficientes para gerar uma resposta imunológica suficiente. E aí vai vir os anticorpos ou outras células tentar ajudar. Tá? Olha só como que é o macrófago, tadinho. Ó, essa aqui, bem redondinho, são as hemácias. Tá? São os glóbulos vermelhos. Alguns pontinhos que vão estar se mexendo assim, ó, sem parar, são as bactérias. Essa célula grandona, do ameboide, é o macrófago, é o leucócito. Ó, várias bactérias ali sambando e ele vindo atrás dela. Gente, Aqui, ó, rindo da cara dele. tá tão pertinho. Pega logo. Gente, que bonita, não. Com
conseguiu. Aqui, ó. Tem várias. Gente, é uma só que ele pegou. Só um. Meu Deus. Então é um macrófago para vários milhares de bactérias. Não, aí provavelmente o corpo ele vai começar a produzir mais macrófagos, aí mais neutrófilos. E aí, ao momento que você vai fazer o hemograma, aí você vai começar já com sintomas, né? Porque essas bactérias estão se proliferando. O hemograma vai estar lá, neutrófilo, que era para estar 30%, está 70%. Opa, se seu corpo está produzindo muito dessa célula aqui, é porque existe uma infecção. Ah, tá. Entendeu? É isso que eu Aí vejo. pra cada tipo, virose, bactéria e tal, alergia, cria uma célula diferente. Uma célula diferente. Por quê? Por exemplo, esse macrófago aqui, ele está correndo atrás de uma bactéria. Ele conseguiria fazer isso com vírus? Não, aí Por essa que é outra não? bactéria. Outra bactéria não tá célula. Por que ele não consegue fazer isso com o vírus? Porque o vírus, além de ser muito menor que uma bactéria, o vírus não conseguiria aparecer aqui numa microscopia. A gente não consegue ver um vírus no microscópio. Né? Ele é nanométrico. Precisa de um nanômetro. Né? O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele está dentro de uma célula para ele estar dentro. Então não adiantaria ter macrófago, não ia ter esse vírus aqui fora. Ele precisa de uma outra célula chamada linfócito, que vai reconhecer células que estão infectadas por vírus e vai tentar matar aquela célula. Enfim, deu para entender? Aqui é a questão do macrófago. E é essa mesma célula amoeboide aqui que ela vai fazer diapedese. Ela vai se espremer toda, vai lá para o tecido e vai extravasar sangue, vai ficar com rubor, vai ficar com dor, vai ficar edemaciado e vai ficar quente, né? Quente. Faltou o quarto. Se um processo inflamatório, tudo isso que eu expliquei, é uma resposta imunológica natural do corpo, isso é algo positivo ou negativo? Positivo. Positivo, correto. Então, por que quando a gente fica com uma inflamação, a gente vai lá e toma um anti-inflamatório, que é para desfazer esse processo? E aí? A gente toma uma inflamação, sei lá, no braço. Tá doendo, né? Aquilo está me incomodando. Sim, eu sei que aquilo é uma resposta imunológica. Pelo menos você aprendeu hoje que aquilo é uma resposta imunológica. Meu corpo está atuando contra alguma coisa. Correto? Aí eu vou lá e tomo um anti-inflamatório. Aí você não sente mais dor. Hã? Não, o processo inflamatório, que era para estar fazendo todo aquele processo, ele vai começar a desfazer. E aí? Por isso que tem muito médico que você vai falar assim, gente, ele não passou um anti-inflamatório, está inflamado. Mas não precisa que isso aconteça. Ainda mais no processo infeccioso, essas células não precisam estar indo para lá para atacar aquele micro-organismo, por isso que em algumas situações o médico ele não vai receitar um anti-inflamatório. Deixa que esse processo inflamatório é algo bom, é algo positivo, como vocês mesmos disseram, para resolver aquele problema. Tá? E daqui a pouco aquilo ali vai voltar para o seu estado de homeostasia, vai voltar para o seu estado normal. Tá? Qual é o maior problema? É sempre positivo o processo inflamatório? Não, né? Por causa disso aqui. Um processo inflamatório contínuo, que é o que? As células estão indo para lá e aquele problema não está sendo resolvido, o que acontece com aquela inflamação? Ela cronifica. Lembra daquela quinta etapa, aquela possibilidade? Cronificação, o processo inflamatório pode cronificar. E aquilo ali se torna algo constante. E muito diferente do que a gente pensa. Aqueles sintomas que a gente está acostumado a ver, dor, calor, edema, né, rubor, acontece aqui na fase aguda. Aqui na fase crônica, a inflamação é silenciosa. Não tem sinais e sintomas aparentes, mas aquilo ali cronificou. Deu para entender? Então, o problema da inflamação é o momento que ela cronifica, quando aquilo ali perdura por muito tempo. Entendeu? Mas ali no começo é importante que aconteça um processo inflamatório, é positivo. Deu para entender? A cara de vocês me assustando muito. Então, os quatro, né? Calor, rubor, tumor. Tumor seria edema, né?
Usem o termo edema, não usem o termo tumor não, pra gente não confundir as coisas. Tá? Ó, isso aqui é uma rede de vasos. Olha o que está acontecendo. Uma vasodilatação. Correto? Uma vasodilatação. Dois termos que vocês podem acabar ouvindo muito, inclusive lá em farmácia. Vasodilatação e vasoconstricção. Vaso diminuir de calibre, vasoconstricção e vasodilatação. Tem vários medicamentos para da urgência e emergência que atuam dessa forma. Tá? Por exemplo, a paciente está com hipertensão, está com uma hipertensão, está com uma pressão arterial alta. Se ele toma um vasoconstrictor, a pressão vai aumentar mais ainda, né? Ele precisa tomar um vasodilatante para que a pressão dele diminua. Ou se ele está com a pressão muito baixa, a pressão dele está 6 por 4, ele está quase indo de arrasta, né? Ele precisa de um vasoconstrictor. Ele precisa de uma adrenalina. A adrenalina é um vasoconstrictor. Vai diminuir o vaso, o calibre do vaso e a pressão vai subir, vai aumentar. Tá? Aquele líquido que está saindo aqui, né, do sangue para o tecido, a gente chama isso de exudato. Exudato. Alguém já viu esse termo antes? Comigo? Exudato é um termo que vocês vão ouvir muito na enfermagem. Quando vocês começarem a estudar feridas e curativos, vocês vão estudar os tipos de exudatos. Um exudato purulento, um exudato seroso, um exudato sanguinolento, né? São esses líquidos que estão extravasando. E aí o pus, por exemplo, é um tipo de exudato. Extravasamento de sangue é exudato. Tá? Exudato. Vocês vão ouvir muito esse termo. Identifiquei que aquela lesão é um tecido de granulação por causa do exudato granuloso que está presente. E aí, para isso, eu vou usar a cobertura, hidrocoloide, uma pomada hidrocoloide para tratar aquela ferida. Vocês são os especialistas em curativos. Sabem muito mais do que muito enfermeiro por aí e muito mais do que um médico. Tá? Já sabem o que é estudar, graças a Deus. Esses slides aqui só estão explicando a mesma coisa que eu falei, a questão do motivo do calor, o motivo do rubor, o motivo do edema, tá? É por causa disso aí, ó. Aumento do fluxo sanguíneo, a vasodilatação, tá? Por que da dor? Porque está espremendo as terminações nervosas. Por que fica quente? Porque está indo muito sangue para aquela região e o sangue é quente. Até mesmo o fato de daquela região estar tendo vasodilatação, tem muito sangue passando por ali, aquilo ali já vai deixar aquela região quente. E com rubor, vermelhidão. Tipo, quando a gente está com febre, a gente fica quente. A temperatura do sangue aumenta isso? Não é a temperatura do sangue aumenta, mas é importante você falar isso porque a febre também é uma resposta imunológica. A perexia, né? O aumento da temperatura, o estado febril, também é uma resposta imunológica, onde acontece um processo de vasodilatação dos vasos do lado, do corpo inteiro. E é uma tentativa do corpo combater os micro-organismos. Né? Então é uma vasodilatação, por isso que a gente fica com febre. É um fluxo de sangue mais intenso. É bom ficar com febre? Então, é assim, essa febre, ela tá aí para poder te ajudar, mas pode até te matar. É igual o anti-inflamatório, né? Você vai estar com o processo inflamatório, é uma resposta fisiológica do corpo, uma resposta imunológica que está te ajudando, aí você vai para o anti-inflamatório. O antipirético, né, o antifebril, a mesma coisa. O problema é que a temperatura elevada do corpo, o corpo ele aumenta a temperatura na tentativa de quê? Ficar quente, literalmente, e desnaturar as proteínas das bactérias.
Se ele desnatura, se ele desmonta as proteínas das bactérias, as bactérias morrem. Qual o problema dessa história toda? Está muito ruim por enquanto, né? Só bactéria tem proteína? Não. Ele vai conseguir desnaturar só as proteínas das bactérias? Não. Vai desnaturar suas proteínas também. Esse é o fundamento da febre. E quando a pessoa... Hã? Mesmo processo. Mesmo processo. Inclusive, uma coisa que você falou agora, esses sintomas de dor, calor ou edema, né, é muito perceptível quando é em extremidades, né? E aí você vê, você sente, você vê que está emaciado, você vê que está vermelho, está quente. E se for uma informação interna? Se for uma informação do seu rim, na bexiga, você está vendo? Está tendo... você está vendo edema, você está vendo vermelho? Não tem como ver, uma coisa interna, né? E esse é um grande desafio que a medicina tem. E tem marcadores laboratoriais que investigam o processo inflamatório. Você sente a dor, né? A dor é perceptível. Agora, a dor acaba entrando como um estado prodrómico, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Pode ser um monte de coisa. Professor, Um estado prodrómico, eu acabei juntando duas coisas. por que geralmente a febre começa pela cabeça? Tem alguma coisa assim? Como assim começa pela cabeça? Não, porque assim, meus filhos, né? Geralmente quando eles começam a ter febre, começa só pela cabeça. Você sente Na cabeça. você botar a mão. Mas botar em casa bom, ele faz parte do contato. Mas a outra parte dele está quente também. Tanto que a gente faz a aferição de temperatura primordial, que não existe só ela, é a AX, temperatura axilar. É que vai verificar a febre. Retal. Quem que falou? Retal é indicado por alguns casos de pediatria também, que é necessário, que a retal é mais sensível do que a axilar. Mas a gente sabe que os valores de referência são diferentes. Então, assim, aqui 37,6 já é febre, lá na retal, 36 já deve ser febre, entendeu? O valor de referência é diferente. Que o cu é quente. Ai, que horror. Eu falei isso, esqueci que tá gravando. Mas só a gente que vai ver. Ai, que horror. Justo. Tá falando, Emanuel, a pessoa está no estado de febre, se ela se agasalha, o que acontece nisso? Ela já está quente, ela vai ficar mais quente. Ela vai começar a desnaturar as proteínas dela. Mas o professor, por que a gente sente frio tanto com febre? Se esquenta tanto assim? Se a febre aumenta a temperatura da gente, como é que a gente consegue sentir frio? Não sabia explicar isso muito bem, mas está mais relacionado à parte sensorial, entendeu? É como se você estivesse gastando muita energia para aquela febre e você começa a sentir muito frio. Mas tem a questão da percepção de temperatura. E os delírios que você fica gritando de febre? Isso é mega preocupante. Uma pessoa como funcionando e delirando com código de febre, quer dizer que algumas proteínas já estão sendo desnaturadas. Oh, que barulho! Algo normal. É pra não condicionar? Eles falam que é pra baixar a febre. Muitas vezes quando eu Já colocou na minha criança também. Na meia, no pezinho, na sovaco. Uma fraldinha com algo assim, no pescoço. Se você for comum, se você tiver muita febre, uma febre um pouco mais elevada, eles fazem assim. Abaixa a febre, Você descobriu o que disso? Qual é a explicação lógica? Tô vendo tudo. Pessoal, resultado do processo inflamatório, né? Tem que acontecer alguma coisa. Esse processo, ele terminou, pode acontecer um processo de cicatrização, dependendo do dano que aconteceu, pode acontecer regeneração, ou aquilo ali pode cronificar. Cronificou, inclusive, isso aqui é uma cura, né? Uma cura com sequelas, que tem uma cicatriz, uma cura sem sequelas, que outra pessoa está de homeostasia, e cronificação da inflamação é um grande problema. Quer dizer que aquilo ali vai ficar constante, vai durar meses, anos,
tá? Porque cronificou. Professor, então, Ó, diga. quando a pessoa tem como é que se fala? É uma infecção generalizada, como crônico. Professor, fala rapidinho, por favor. Aqui? Ó, pergunta interessante da Bia. Muito interessante essa pergunta. Infecção generalizada. Inclusive, cuidado com os termos, porque as pessoas usam os termos errados. Já viram falar sobre o paciente com sepse? Sim. Meu avô morreu disso. Paciente com sepse. As pessoas tendem a achar ou chamar de sepse aquilo que se conhece como infecção generalizada. Se fala em infecção generalizada, vai entender o quê? Que a pessoa está infectada da cabeça aos pés, correto? Uma infecção generalizada, ela pode gerar uma sepse. Agora, eu posso ter uma infecção localizada, uma infecção no pulmão e também ter uma sepse. Tá? O que é a sepse? É uma resposta inflamatória, é um processo inflamatório que está acontecendo no corpo inteiro. Tá no sangue, no caso, então, né? Essa inflamação sanguínea para afetar os órgãos. Tomem cuidado com isso. Quer dizer que eu estou com uma bacteremia, estou com uma bactéria no sangue e eu estou completamente no processo inflamatório? Não. Eu, aliás, posso ter uma bacteremia e posso estar gerando uma sepse. Agora, eu posso ter uma infecção pulmonar e está gerando uma sepse. A bactéria está no meu pulmão, mas eu estou inflamado da cabeça aos pés. Isso é um problema gravíssimo. Sepse é um problema grave. Eu não estou com um processo inflamatório aqui no braço, estou com um processo inflamatório no corpo inteiro. E aí a gente poderia chamar sepse, sepsemia, de processo inflamatório generalizado. É uma inflamação generalizada, tá? Que é o maior problema dos pacientes acamados. Induzidos por um processo inflamatório causado por uma bactéria. Meu avô morreu por causa da infecção na urina. Uma infecção da urina pode gerar uma sepse. É, Então o problema é foi. a urina que gerou uma sepse, uma resposta inflamatória no corpo inteiro. Tá? E é isso, ó. Paciente que ele está hospitalizado, onde a gente encontra bactérias? Aqui tem bactérias, essa sala está repleta de bactérias. Onde estão as bactérias problemáticas, as patogênicas resistentes? Marsa, pseudomonas, estafilococcus aureus, onde estão essas bactérias problemáticas? Intestino. No hospital. Ah, no hospital. No hospital, são bactérias hospitalares. Eu, seu paciente, e aí que está um grande problema da rede particular, tá? Foi rede particular isso? Não. Um grande problema da rede particular. Um paciente que não era para estar no CTI. É um paciente que era para estar na enfermaria. Sendo que esse hospital aqui ele quer o quê? Dinheiro. Se esse paciente ele vai para o CTI, é mais dinheiro para o hospital, né? Ele tirando do plano ou sendo no particular, não interessa. Mas é mais dinheiro para o hospital, correto? Na rede particular, tem um paciente que vai estar na enfermaria ou até mesmo em casa. Aquilo ali dá para ser tratado em casa, uma infecção urinária simples. Ele não lá e coloca aquele paciente no leito de CTI. No leito de CTI, os outros pacientes que estão lá têm pacientes problemáticos, né? Que estão com Marsa, estafilococcus aureus, estão com pseudomonas, bactérias completamente resistentes. Só o fato do seu João estar ali, com uma infecção urinária simples, que podia estar sendo tratada em casa, daqui a pouco ele se infectou. Se infectou com uma bactéria dessa resistente, gerou uma sepse. E tem que lutar muito para conseguir sair vivo dali. Tá? Porque nesse caso, os pacientes que são infectados por bactérias resistentes no hospital, como é que é o protocolo médico? Eles precisam descobrir que bactéria é aquela e quais antibióticos estão funcionando. Aquele sangue, aquele material coletado, ele vai para o laboratório. A gente pega esse material e cresce em meio de cultura, uma vaquinha. O objetivo é cultivar aquelas bactérias para tentar descobrir quem ela é. Eu passei aquele sangue naquela placa. Você acha que amanhã já tem bactéria suficiente? Daqui a 14 dias essas bactérias vão crescer. Daqui a 14 dias o grupo começa a fazer os testes. Ou seja, aquele paciente que está infectado, ele vai ter que aguentar esse tempo todo. A medicina ela não pode esperar o resultado do laboratório. Então, chuva de antibiótico. 6, 7, 8, 9, 10 antibióticos diferentes no seu João.
Tá funcionando? Pode ser que não. Daqui a 14 dias você vai resultado do laboratório. A medicina corta todos aqueles antibióticos, vão passar só aquele antibiótico que o laboratório falou que está funcionando. Passou, ótimo, esse paciente se recuperou. Agora, será que o São João vai aguentar esses 14 dias? A sepsia é uma coisa gravíssima. E aí, assim, se coleta o sangue dessa galera, principalmente CTI, urgência e emergência, coleta o sangue de todo mundo e depois vem o resultado, falando, ó, paciente, leito 2, leito 7, leito 9 e leito 15 estão em sepsia. E aí precisam de uma certa preocupação maior com eles. Aí os pacientes se tornaram pacientes críticos, pacientes graves. A pessoa é internada com negócio. Na rede particular, na pública não acontece muito isso não. Porque na pública, se a pessoa está no CTI é porque ela está mal mesmo. Se ela está ocupando o estado no leito de CTI é porque ela está muito mal. Agora, no particular, como é que eles têm essa ambição, essa ganância de fazer dinheiro, o paciente vai estar lá na enfermaria, está lá no CTI. Aconteceu com o meu Você vai também. ver como, se você fizer um comparativo de CTI de hospital público e particular, são dois mundos totalmente diferentes. No público pacientes praticamente todos estão entubados. Todos estão entubados, é paciente grave mesmo, paciente crítico. E no particular tem vários pacientes que eram característicos de enfermaria, estão no CTI. A maioria não está entubada. Não seria caracterizado nem como uma semi-intensiva. O professor, tem um primo meu que morreu recentemente, lá no Pará, ele deu entrada no hospital com pneumonia. Aí, como lá é particular, eles colocaram ele no CTI. Aí, aparentemente, ele teve uma melhora do quadro, liberaram ele, só que ele saiu de lá com uma dessas bactérias. Aí, ele ficou 2 dias em casa, o quadro se agravou. Quando ele voltou, ele não ficou mais um dia no hospital, morreu. No hospital é um problema sério. Paciente pegando uma pneumonia grave, Deveria ser uma infecção de fala. Se é, cara, ainda mais infecção urinária, né? A gente chama de ITU, infecção do trato urinário. Se for uma ITU leve, cara, não deixe, não fica no hospital. Vai pra casa. Meu filho, quando teve infecção urinária, aí o médico já foi botando lá para poder internar em particular. E aí eu, mas tem necessidade do meu filho ficar internado? Ele, não, tem que ficar, não sei o que lá. Aí eu, tá bom, aí saí, aí conversei com meu esposo e falei, cara, eu acho que dá pra gente tratar em casa. Aí, graças a Deus, mudou o plantão. Aí a médica falou, o médico já estava internando, eu falei, tá. Eu falei, doutora, eu acho que não tem necessidade. Ela falou, não tem medo não, porque a infecção urinária do seu filho não está nem tão grave e é capaz de ele pegar uma bactéria e sair com uma coisa pior. Tá com uma coisa pior. E aí, graças a Deus, ela não cancelou a internação. Não, aqui no particular não tem, tá? Mas no público é pior, porque vocês vão ver que é uma coisa meio bagunçada. Totalmente. No sentido de pessoas transitando de setor para setor, né? A pessoa vai lá no CTI e volta, a pessoa vai na rua, volta, né? É complicado. E aí, os hospitais públicos não costumam ter um controle de infecção hospitalar tão bom quanto os particulares, né? E aí, o paciente passou 2 dias naquele leito ali, um dia já está com diagnóstico de pneumonia, ou de uma infecção, uma sepsia, né? É um problema sério, tá? Mas sepsia é inflamação generalizada, não é infecção generalizada. Por causa desse erro, né? A pessoa pode estar com uma infecção urinária, mas ela está com sepsia. Ela está com uma resposta inflamatória no corpo inteiro, por causa de uma infecção urinária, ou uma infecção pulmonar, ou uma endocardite. É muito óbvio, tá? Qual a diferença da inflamação aguda para a crônica? A aguda ela vai durar quanto tempo? No máximo dias, né? No máximo dias. A crônica já pode durar anos. Os sintomas da inflamação aguda vai ser o clássico: calor, dor, edema e perda de função. E na crônica, sintomas brandos pouco evidentes. É como se você não tivesse nada, mas a inflamação está lá, está acontecendo. Tá? A resposta imunológica pela inflamação aguda é aquelas células fagocíticas que vêm aqui tentar resolver o problema. Da crônica, já é imunidade adquirida. São células que estão tentando produzir anticorpos para resolver o problema. E não vai conseguir resolver.
tá? Porque os anticorpos não resolvem esse tipo de problema. São outros tipos, essas células aqui, ó, neutrófilos e macrófagos são essas células que fagocitam, tá? E aqui são linfócitos tentando produzir anticorpos para resolver esse problema, tá? Então o maior problema da inflamação é ela cronificar, ela se tornar crônica, tá? Deu para entender isso? Mas geral, grave, tudo né? Gerar o quê? Algo mais grave, tudo. Tipo assim, tá crônico e tal, tu não Pode, então crônico é a perda daquele tecido, perda de função. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vou tentar resumir isso aqui. Pessoal, o sangue, ele está dentro de um sistema circulatório, né? A gente vai chamar isso de processo hemodinâmico. Como é que o sangue está circulando? Existe uma bomba central que tem Coração. o coração, que está funcionando esse sangue pobre em oxigênio para o pulmão. Tá vendo aquele que está entrando azul aqui no pulmão e está saindo vermelho? É porque ele entrou pobre em oxigênio e saiu rico em oxigênio. Ele foi oxigenado. Um processo chamado hematose, troca de gases no pulmão. Hematose. Nada a ver com homeostasia, né? Aí esse sangue oxigenado, ele volta para o coração e o coração bombeia esse sangue oxigenado para o corpo. As células vão receber esse oxigênio. A célula vai pegar esse oxigênio e vai devolver CO2. Volta para o coração aquele sangue desoxigenado, vai para o pulmão, recebe oxigênio, vai ficar nessa circulação aí para o resto da vida. Então, se você tem 40 anos hoje, é 40 anos que você está nesse processo hemodinâmico. Se você tem 20, seu coração não parou de circular. Seu processo hemodinâmico não parou até hoje, acredito eu, eu espero. A não ser que você tenha uma parada cardiorrespiratória, né? Se você tem uma parada cardiorrespiratória, isso aí parou de rodar. Correto? O que acontece quando a gente faz uma massagem cardíaca? Qual é o objetivo de fazer uma massagem? Fazer trabalho no coração. O sangue não está bombeando. E aí você vai pressionar o coração para que esse sangue continue efluindo, tá? Lembra que no sangue tem hemácias, no sangue tem leucócitos, que são aquelas células de defesa, e tem plaquetas. Qual é a função da plaqueta? Processo de coagulação. Processo de coagulação. Participa do processo de coagulação. Então o sangue tem bastante hemácias, pouquinhos leucócitos e plaquetas e bastante líquido, tá? Bastante plasma. E olha só, se o sangue rompeu, por exemplo, você vai fazer uma prática de função venosa aqui, você fez um furo numa veia, começou a extravasar sangue, correto? Pode ficar para sempre aquele furo ali, automaticamente vai se formar um coágulo, correto? E lembra que eu falei, as plaquetas participam do processo de coagulação? Ela não faz um coágulo sozinha, tá? Ela precisa de outros fatores. É a nossa veia, correto? Nosso vaso sanguíneo. Você fez a sua função, ficou um buraco aqui. Tem sangue extravasando, sangue saindo. É como se eu fosse uma. Você, vem cá, rapidinho. Eu vou fazer um suave. Você é uma plaqueta, que plaqueta não. Mas ó, Bia, pequenininha, magrinha, ela chegou aqui, a plaqueta, a plaqueta, tá? Ela tentou tapar esse buraco. Tá adiantando de alguma coisa? Não, ainda tem sangue extravasando. Depende de outras coisas chamadas fibrina para vir aqui como se fosse uma cola, ajudar ela a tampar esse buraco, tá? Então, pode ir lá. Bem, plaquetinha. Eu ia falar assim, não, porque se eu sou a plaqueta, eu ia tapar assim, professor, tá conseguindo tapar o buraco. Então, a plaqueta ela faz o papel dela, que a gente chama de processo de controle de homeostasia pulmonar, né? Ela faz ali uma rede plaquetária, e é por isso que é importante ter plaqueta no sangue.
e depois vem a fibrina para tampar aquele buraco, tá? O que acontece se uma pessoa tem queda de plaquetas? Se uma pessoa tem queda de plaquetas, o número normal de plaquetas é de 150 mil até 300 mil, 400 mil de plaquetas. Então, o meu sangue está com 150 mil de plaquetas. Tá ótimo, né? E aí, eu peguei uma doença chamada dengue hemorrágica. E minhas plaquetas estão caindo. Minha plaqueta foi para 80 mil, 60 mil, 40 mil, 20 mil. O normal era 150 mil, né? Minha plaqueta está 20 mil. O que é que chegou nesse momento? Independente se eu tiver lesão ou não, os meus vasos começam a extravasar sangue, começam a ter hemorragias espontâneas. Essa pessoa começa a perder sangue, nos pequenos vasos principalmente. Então, fazendo uma hemorrágica, a mucosa começa a sangrar, ele começa a ter pequenas hemorragias no corpo, o olho começa a sangrar, urina sai do sangue, né? Começa a tossir, sentir sangue na garganta, enfim, porque as plaquetas caem muito. E aí, grande risco de hemorragia. E o oposto? Eu falei que o normal é de 150 mil até 300 mil, 400 mil de plaquetas. Se chega uma pessoa para fazer um hemograma e viu lá, o médico viu, plaquetas, 750 mil. Não corre o risco dessas plaquetas começarem a se juntar e formar um trombo. Risco de trombose. Então são os dois opostos, né? Excesso de plaquetas pode formar um trombo, risco de trombose. Queda de plaqueta, risco de hemorragia. Porque ela participa do processo de coagulação do sangue e você está sem aquilo ali. Né? Sem plaqueta não tem coagulação. E aí o sangue começa, os vasos começam a se romper. Tá? Eu acho que assim, quando a plaqueta ela aumenta, é tipo no corpo todo? No sangue. No sangue, mas tipo, quando a pessoa fala que tem trombose na perna. É porque os pequenos vasos, as plaquetas estão se juntando e contendo alguns vasos. Aí começa, inclusive, os pequenos vasos. Como é que é o nome? Varize? As varizes. Ó, será que esse vídeo eu tô pensando? Ó, esse vídeo vai mostrar exatamente isso. O sangue está na corrente sanguínea, correto? Teve uma lesão, aquele sangue está extravasando. Quem é que vem primeiro? A Beatriz, a vaqueira. Ela vai conseguir tampar aquilo ali? Não, ela precisa da fibrina, que é aquela cola, a rede da fibrina para colar aquilo ali. O maior problema disso é que isso não vai caber a vocês, ao técnico. Mas se vocês fizerem qualquer faculdade na área da saúde, vocês vão ter que estudar isso. Tá? Qualquer. Enfermagem, medicina, biologia, biomedicina, qualquer um vocês tem que estudar isso. Que é que para formar fibrina, pensa que essa fileira aqui e essa fileira aqui são várias proteínas. Se elas derem as mãos, elas formam uma fibrina. Então, para formar fibrina, precisa de fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, fator 5, fator 6. Faltou 2 fatores. Opa, a fibrina está comprometida. Aconteceu com uma conhecida minha, que ela tomava um anticoncepcional e foi recetado, tá, pela ginecologista dela, sendo que aquilo ali começou a aumentar o risco de trombose nela, porque não porque ela tinha, por causa do anticoncepcional assim, mas ela já tinha uma doença pré-existente, não foi diagnosticada, que era a ausência de 2 fatores. Então aquilo ali começou a aumentar a produção de fibrina dela, ela teve um risco, ela teve um trombo, né, gerou uma embolia aquilo ali nela, ela teve um parado cardiorrespiratório de 40 minutos, foi 40 minutos sem respirar. Sobreviveu, sem sequelas neurológicas, porém, ela precisou amputar os dedos dos pés. Meu Deus. Entrou em necrose os dedos dos pés, ela precisou amputar todos os dedos. Assim,
Ela achou que eu ia ter trombose. Quem achou? Minha mãe. Também. Ela, você não vai tomar, porque você vai ter trombose. Eu falei, você é maluca. Onde eu quero chegar com essa história? Para formar o coágulo, o processo de coagulação, precisa das plaquetas? Sim. Precisa da fibrina? Sim, também. Mas para formar fibrina, ativar a formação de fibrina, precisa dessas proteínas todas. Tá? E aí esse vídeo deve mostrar. Olha lá, teve uma lesão. As hemácias estão saindo. Esses pontinhos brancos são as plaquetas. Olha os fatores de coagulação para formar fibrina. Então, primeiro chegou as plaquetas, ó, as beatrizes. Os fatores de coagulação começam a se juntar para começar a formar fibrina. Foi? Deu para entender? Aí, tá vendo aquelas pecinhas brancas, as plaquetas? Se a pessoa tiver excesso daquelas plaquetas no sangue, ali era várias hemácias, é o normal, aquilo ali é uma mestasia. Várias hemácias e uma outra plaqueta passando, correto? Se a pessoa tem muito mais do que deveria ter, risco de quê? Aquelas Trombose. plaquetas se juntarem e Trombo. começarem a formar trombos, risco de trombose, né? E se uma pessoa tem queda de plaquetas, teve uma lesão daquela ali, ou rompimento de pequenos vasos que acontece naturalmente, essa Hemorragia. pessoa vai ficar sangrando, porque não tem plaqueta para tampar aquele buraco. Correto? Então, excesso de plaqueta é risco de Trombo. trombose, de trombo. Queda de plaqueta é risco de Hemorragia. hemorragias. Ó, esse caso de hemorrágica, não sei se eu já falei isso para vocês. Eu já fui um paciente de hemorrágica. Já falei? Já. Quando eu era criança, né? Tinha 13 anos, 11 anos, sei lá. Teve uma epidemia de dengue bizarra no Rio de Janeiro. Fui internado no Hospital Federal de Bom Sucesso, em cima da pia. Falei isso? Em cima da pia, porque eu não tinha leito. Né? Ou era isso ou eu morria. Eu estava quase morrendo, literalmente. Quando foram fazer meu hemograma, minhas plaquetas estavam 11 mil. Normal é 150 mil, né? Minhas plaquetas estavam 11 mil. E era sangue que eu botava pro corpo inteiro, pra fora. Sangue que eu botava pro corpo inteiro. Minhas extremidades já cianóticas, eu estava morrendo literalmente. Né? Eu só fui internado em cima da pia, sabe por quê? O segurança da emergência ficou com pena da minha mãe. E minha mãe viu minha mãe estava no desespero, ele pegou minha cadeira de roda e tacou lá dentro da emergência. Aí ele tacaram em cima da pia e me internaram. Mas minha plaqueta estava 11 mil, e eu botando sangue para fora o tempo todo. No caso das plaquetas, elas têm um processo de estabilização, de melhora muito rápido, de melhora ou de piora, tá? Muito rápido. Então, uma pessoa pode chegar a plaquetas a 5 mil. Ela está sangrando a rola. Mas em uma semana, se tudo der certo, né, ela consegue se recuperar e voltar com 150 mil. Ou ela pode estar em uma situação complicada de 80 mil e só piorando. As plaquetas mudam muito, tem uma instabilidade muito grande. Tá? No caso da trombose, excesso de plaquetas, só o hemograma vai constatar isso? Não, essa pessoa vai precisar fazer outros exames, tá? De imagem, vai precisar fazer Doppler para confirmar o trombo. Se existe já a trombose e alguns trombos espalhados pelo corpo, qual é o problema disso? Essa pessoa tem uma trombose, ela tem um trombo. Tem um vaso que tem um trombo lá colado. Lembra disso aqui, ó. E deixa eu passar no slide. Sim. Ó, aqui na minha perna, na minha perna não, na perna do paciente, tem um trombo, né, que tá lá quietinho dele. O problema é que o processo hemodinâmico é uma circulação do sangue, correto? Para isso aqui, aquele trombo se desprender, sair daqui da perna, ir para o coração, ir para o pulmão, opa, que nome de patologia é essa? Embolia pulmonar. Um trombo que se solta, um trombo que está na circulação sanguínea, ele se chama êmbolo. Ele é um êmbolo. Por isso que é embolia pulmonar. E por que no pulmão? Por que não em outro tecido? É porque aqui, tá vendo que os vasos são calibrosos? Onde os vasos vão ficando firmes? No pulmão. No pulmão. Então soltou daqui, foi pro coração, o coração empurrou pro pulmão.
Chegou no pulmão e achou um vaso que nunca passava ele, pum, entupiu. Parou de receber oxigênio. Se entupiu esse vaso, isquemia, correto? Então era um trombo que virou um êmbolo, que virou uma embolia, que entupiu o vaso, virou um processo de isquemia, e se não tem sangue chegando ali, não tem oxigênio chegando, infartou, necrose. Aquelas células morreram. Deu para entender? O maior risco da pessoa com trombose é que aquilo ali se solte e vira um êmbolo, vira uma embolia. Que foi o caso do meu vizinho lá do Jaime. Ele tinha ido para o hospital no dia anterior, que estava sentindo mal. Ele saiu de revalia, que é quando alguém responsável assina um documento dizendo, ó, quero saber que ele mandou mensagem para as pessoas e falou assim, me tira daqui agora, porque eu vou morrer e eu não quero morrer aqui, eu quero morrer em casa. Ou seja, ele já sabia o que ia acontecer, né? E aí ele estava com trombose, foi internado por causa disso. Provavelmente o que aconteceu com ele em casa foi aquele trombo se desprendeu, foi pro pulmão e entupiu. Isquemia. É uma embolia pulmonar. Entendeu? Então o maior risco de uma pessoa com excesso, essa questão do êmbolo, do trombo, vai ser só ocasionado por plaquetas? Não. Se essa pessoa tiver um excesso de gordura, também é um trombo. Se essa pessoa tem ar na veia, por algum motivo esquisito, nem detalhes, aquilo também pode ser um êmbolo, né? É uma bolha de ar que está circulando no sangue, pode entupir um vaso. Tá? Por isso que nos processos que vocês vão fazer de injetáveis, você sempre tem que tirar o ar daquela seringa, você sempre tem que tirar o ar do equipo. Você não pode injetar ar no acesso do paciente jamais, porque aquele ar vai entrar em forma de bolha e aquilo pode entupir um vaso, pode matar aquele paciente. Dá um certo até aflito, né? Quando você sabe disso, e aí você vai na UPA, você vai em qualquer lugar, está no soro, aí tu vê aquela bolha de ar descendo no equipe, já viu isso? A bolha de ar fica assim, eita! Mas pode ficar tranquilo, porque o gel, o escalpo, aquela bolinha pequenininha de ar, quando ele passa por ali, aquela bolha de ar se desfaz no próprio equipe, antes de chegar na veia. E mesmo se passasse, para matar uma pessoa tem que ser 20, não é nem para estar com isso, né? 20 ml de ar. É bastante coisa. Bastante coisa. Vou matar minha sogra. Meu Deus! Porque